Boa noite, irmãos. Espero que os irmãos sejam bem guardados e protegidos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor, para estudar a Bíblia juntos. E nessa noite pedi aos irmãos que me acompanhem na leitura de Atos, no capítulo 13, versículos de 1 a 5. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como seu ministro. Amém? Nessa noite, irmãos, eu quero falar um pouco para os irmãos sobre essa primeira viagem de Paulo e Barnabé, né? A primeira viagem missionária de Paulo, onde Barnabé foi com ele, e de algumas coisas importantes que aconteceram. Quando a gente lê esses capítulos 13 e 14, a gente então descobre que Paulo e Barnabé enfrentaram circunstâncias extremas nessa primeira viagem. Aconteceram muitas coisas. Foi como uma maratona de testes para Paulo e para Barnabé. Mas a gente também pode ver que eles tiveram reações maduras diante de atitudes confusas. Então, por mais que às vezes aconteciam obstáculos ou situações que eles não entendiam ou diferente daquilo que eles tinham planejado, eles tiveram atitudes maduras. E nós vamos ver um pouco por que isso aconteceu e como isso aconteceu. A gente tem que lembrar que eles saíram mandados pelo Espírito Santo de Deus. Então eles estavam fazendo aquilo que Deus tinha proposto. Eles sabiam qual era o seu propósito. Eles foram abençoados e comissionados para fazer essa viagem. Então eles sabiam o que eles estavam indo fazer. E eles foram então guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu então? A primeira situação que eles enfrentaram foi a situação de encontrarem um falso profeta. Isso está lá no capítulo 13, nos versículos de 6 a 11. Aquele homem, então, era um mágico, um falso profeta, e quando Paulo, então, se deparou com aquele homem, ele precisou ser firme. Mas quando Paulo precisava ser firme, ele não vacilava. Por quê? Aquele homem estava fazendo uma coisa muito séria. Ele estava deturpando aos ensinamentos de Jesus, o Evangelho, tentando, então, afastar as pessoas dos ensinamentos de Jesus. E Paulo, então, percebeu que ele não podia ser tolerante, porque aquilo era obra do diabo. Muitas vezes, irmãos, nós somos tolerantes com as coisas que o diabo coloca na nossa vida. Nós somos tolerantes com o pecado, nós somos tolerantes, às vezes, com as nossas próprias falhas e com a nossa preguiça de buscar a Deus. Às vezes nós somos tolerantes com a nossa preguiça de ter um compromisso mais sério e com aquele pensamento que nós temos de que tudo bem, Deus perdoa mesmo e a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Paulo sabia que ele não podia ser tolerante com as coisas do diabo. E ele não foi tolerante com aquele homem. O que ele fez? Ele disse para aquele homem: olha, você vai ficar cego. E foi o que aconteceu. Ele não hesitou nem um minuto sequer, porque ele não tinha tolerância com aquilo que afrontava os ensinamentos de Deus, as coisas de Deus. Ele não tinha tolerância com nada que vinha do diabo ou que era relacionado ao pecado. A segunda situação que Paulo enfrentou foi a deserção de Marcos, né? João Marcos saiu junto com ele, com Barnabé, mas chega num certo ponto, ele quer voltar e ele volta para trás. E isso está lá em Atos 6,13. Mas mesmo quando outras pessoas desistiram, Paulo continuou firme. Sabe por quê? Porque ele sabia qual era o propósito. Ele tinha certeza do que ele estava fazendo e do que ele precisava fazer. E sempre vão existir pessoas que vão embora, que vão desistir. Na nossa vida, em todos os sentidos. Vão desistir, às vezes, dos filhos, vão desistir do casamento, vão desistir do emprego. Sempre vão existir pessoas que vão desistir. Mas nós, irmãos,
como servos do Senhor, nós temos que lembrar que mesmo quando a gente é abandonado, quando parece difícil prosseguir, a gente precisa continuar. Por quê? Porque a gente sabe qual é o nosso propósito. E uma das marcas da maturidade é a gente avançar sem levar em conta aqueles que vão embora. Né? A gente tem que seguir olhando para Jesus, a Bíblia fala sobre isso, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, por mais difíceis que sejam as situações, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar. A terceira coisa que Paulo enfrentou foram oportunidades, foram situações que pareciam ruins e se tornaram então oportunidades dele pregar e dele falar a palavra de Deus. Lá em Atos 6, de 14 a 22, ele chega cansado e as pessoas falam: Paulo, você não quer pregar? E ele fala: claro que eu quero pregar, eu jamais vou perder a oportunidade de falar da palavra do Senhor. E ele então não tinha preparado, não sabia que ia pregar, mas ele fala de toda a Bíblia hebraica, do começo até o fim. Então, irmãos, ele usava as oportunidades para falar, e quando ele era convidado a falar, ele falava do Senhor. Às vezes nós desperdiçamos oportunidades, porque às vezes nós ficamos reclamando, porque às vezes nós estamos conversando com outra pessoa e nós às vezes até damos mau testemunho e perdemos a oportunidade de falar de Cristo. Paulo mantinha-se preparado a tempo, fora de tempo, para falar de Jesus. Ele falava com a sua boca, ele falava com a sua vida. E nós também devemos pensar sobre isso. A quarta situação, Paulo foi rejeitado pelos judeus, mas quando ele foi rejeitado, ele não desistiu. Né? Às vezes a gente está muito preocupado com o que o outro pensa a respeito de nós, ou com o que as pessoas vão dizer, né? Mas Paulo não tinha isso em mente. Paulo tinha certeza de que ele precisava falar de Jesus, levar a mensagem do Evangelho, e ele não deixava que nada que fosse humano desviasse ele desse propósito. Então, irmãos, mesmo quando as pessoas nos rejeitam, nós devemos lembrar que nós não estamos fazendo nada por causa das pessoas. A nossa vida tem que ser vivida para a glória do nosso Deus. A glória tem que ser para Ele. E se nós vivermos fazendo tudo para a glória de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, no final, assim como Paulo, nós vamos ter certeza da missão cumprida. Quando Paulo termina essa viagem e volta para Antioquia, ele então passa de novo por várias cidades, mas ele não tem remorso em nenhum lugar aonde ele passou. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele fez o que ele tinha que fazer. Ele fez o que Deus tinha mandado ele fazer. E tudo o que ele fez, a glória foi dada a Deus. Tudo tinha a ver com o que Deus tinha realizado e não tinha nada a ver com o que ele tinha feito. Então, nas nossas vidas, nós temos que entender que tudo que nós vamos fazer tem que ser para a glória do Senhor. Nada tem a ver com o que a gente pode fazer, mas tudo tem a ver com o que o Senhor pode fazer através de nós. Então, irmãos, quando a gente passa por situações extremas e difíceis, né, a gente pode pensar em algumas coisas, examinar a nós mesmos para ver se nós estamos realmente cheios da palavra do Senhor, se nós temos condições de proclamar essa palavra, se isso é a nossa prioridade, a nossa ênfase deve ser a pregação do Evangelho. E a gente também precisa verificar a nossa situação, assegurando que a gente vai ter reações maduras que honrem ao Senhor, que foquem na obra do Senhor. E nós devemos examinar os nossos motivos, porque toda a glória pertence ao Senhor. Tudo o que nós façamos tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Então, nesses dias, irmãos, que às vezes as coisas ficam muito turbulentas, vamos pensar naquilo que nós estamos fazendo, na maneira como nós estamos agindo. Será que eu estou glorificando ao Senhor com a minha vida, com as minhas atitudes? Será que a minha prioridade, minha ênfase tem sido a pregação do Evangelho? Vamos pensar sobre isso, pensando nessas atitudes de Paulo. Vamos orar nesse instante, vamos orar, né, para que Deus continue nos abençoando nesses dias, para que Ele continue, então, com a sua mão de poder sobre o nosso país, sobre o nosso mundo, ajudando os que estão enfermos, os que estão enlutados, os profissionais de saúde que continuam trabalhando. Não esqueçam deles, irmãos. A irmã Welson, a irmã Taine, a doutora Maria José, a irmã Cleide e a irmã Mariette também trabalham na saúde de Aparecida de Goiânia. Também vamos orar pelo irmão Anderson. Vamos orar por todas essas pessoas que trabalham aí na frente.
também pelos irmãos idosos, doentes da igreja, pastor, a irmã Helenita, a irmã Lucineide, a irmã Maria de Fátima, a irmã Maria José, a irmã Neuza, o Tim, a irmã Lívia, a irmã Marionilda, os pais da irmã Valdívia também que são de idade, a irmã Valdívia, o irmão Weber, a Juliana do irmão Anderson, a irmã Conceição, a irmã Marli, a irmã Roseli, a irmã Nilza, o Dudu, a irmã Kelly. Vamos orar pelos esses irmãos. Vamos orar também, irmãos, por outras pessoas que estão doentes. A Adélia, prima, sobrinha do pastor, o Geraldo, cunhado do pastor, o Branco também, a Tereza, que é irmã do pastor. Vamos orar também pela Fátima Claudino, ela é amiga da irmã Maria de Fátima, está muito doente, vamos orar por ela. Vamos orar também pela irmã Maria da Penha, a sua família que está enfrentando um momento de dificuldade com seu irmão que está enfermo. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia da família dela, do irmão dela. Vamos orar também pelo pastor Alisson, lá do Amazonas, uma missionária de Roraima, e o pastor Marcos do Rio de Janeiro, eles estão todos com coronavírus. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia dessas vidas. Vamos orar também, irmãos, pela Regina, irmã da Leila, que está fazendo um tratamento muito sério de saúde, vamos pedir por ela. Vamos pedir pelos nossos amigos, familiares não crentes. Vamos orar também pela situação de emprego, situação financeira dos nossos irmãos, principalmente aqueles que trabalham por conta própria, para que Deus tenha misericórdia deles, pela igreja, pelas famílias da igreja, para que Deus esteja com a sua mão de poder nesse instante. Vamos orar também por aqueles que estão fora, a Lúcia, esposa do pastor Joel, que está na África, a Débora, que está na Irlanda, o Daniel, filho de um amigo meu falso, que está em Portugal. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão fora do Brasil. Vamos orar também pelo Rosiron, pela Cidinha lá em Porá, pela vida deles, pela Sueli, para que Deus esteja então abençoando. Vamos orar, irmãos, para que Deus esteja com sua mão de poder sobre as nossas vidas, para que nós sejamos então agraciados com a proteção do Senhor nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós sabemos que o Senhor é Deus de todos os momentos. O Senhor está presente sempre, o Senhor faz aquilo que é melhor, sempre faz aquilo que é certo, e nós estamos então diante do Senhor nesse instante, apresentando os nossos pedidos ao Senhor. Ó Deus, nós temos pedidos, ó Deus, de pessoas que estão enfermas, de pessoas que estão precisando de resoluções no seu trabalho, de pessoas que estão, ó Deus, pedindo pelos seus familiares não crentes. Ó Deus, também pessoas que estão trabalhando nesse momento de epidemia. Ó Deus, o Senhor conhece cada um, cada família, o Senhor conhece cada criança, o Senhor conhece cada vida. Então, ó Deus, vem com a tua santa mão de poder. Às vezes nós nem sabemos o que pedir, mas o Senhor sabe o que fazer, e é por isso que nós podemos confiar no Senhor, na tua vontade, na tua graça. Ó Deus, coloca as suas mãos de poder sobre o nosso país, sobre o nosso mundo nesse momento e sobre as nossas vidas. Abre as nossas bocas, ó Deus, para que nós possamos falar com intrepidez do teu evangelho, e que como Paulo não vacilou, como ele não desistiu, como ele foi adiante, que nós também possamos ir, sustentados pelo teu Espírito Santo, debaixo, ó Deus, da sua graça, que nós possamos avançar todos os dias. Não nos deixe desistir, ó Deus, não nos deixe de ficar desanimados, mas coloca no nosso coração a alegria do teu Espírito Santo, ó Deus, para que possamos entender que estamos seguros e protegidos pelo Senhor, aconteça o que acontecer, mesmo que as situações do mundo sejam desfavoráveis, nos ajuda a entender que o Senhor é conosco, que o Senhor vai na nossa frente e que nós não precisamos temer o diabo nem o mundo. Ó Deus, nós te louvamos, te pedimos pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pela nossa igreja, por cada um. Senhor, também queremos colocar diante do Senhor nesse instante cada pessoa que está assistindo essa devocional e que ainda não te conhece. Que o Senhor possa transformar essas vidas, transformar as vidas dos nossos familiares não crentes. Abençoa, ó Deus, a cada um. Senhor, nós clamamos pelo teu poder, nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor está cuidando de nós. Pedimos também pelos irmãos que estão fazendo aniversário hoje, irmã Kellen, irmão Godoy, o Arthur. Ó Deus, também pedimos pela Maísa, que vai aniversariar amanhã, a irmã Luana na quinta, a irmã Nilza na sexta. Ó Deus, vem com a tua mão de poder sobre cada um. Também a minha tia Erci, que fez aniversário ontem. Ó Deus, que o Senhor esteja com a vida dela, ela não te conhece. Ela precisa, ó Deus, conhecer o Senhor como Salvador. Então coloca a tua mão de poder sobre a vida dela, guarda, protege e transforma. Nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos,
porque o Senhor é bom em todo o tempo e nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar firmes. Precisando de alguma coisa, os irmãos sabem que podem nos procurar. Em nome de Jesus. Amém.